Lisboa para colocar uns óculos. Depois dos 30 anos, não dá mais para ler sem os óculos. E aqui poucos têm mais de 30 anos, né? Bem poucos. O primo Jairo está com uns 35 anos. E eu cheguei aqui para tomar posse e viria de óculos desde o início. E minha esposa falou, não, coloca o óculos só no momento de ler o discurso. E eu me olhei no espelho e falei, melhor colocar só no momento do discurso. E aqui estou. Inicialmente eu não queria ler o meu discurso porque eu também não tenho tanta facilidade em leitura de discurso. Eu sou da mesma profissão do Dr. Benedito Coroba e sou um pouco desorganizado também. Já perdi meu discurso acho que umas 3 ou 4 vezes só essa semana. E ao falar que iria ler o discurso, minha filha Camila disse, o senhor vai ler, vai engolir tanta palavra. E eu fiquei pensando realmente, né? Quando falamos assim de forma espontânea, normalmente não engolimos palavras, né? E na leitura, que seria algo bem mais fácil, porque estamos aqui tudo escrito, tudo mais fácil para expressarmos, mas parece que fica bem mais difícil. E também, por conta da emoção, às vezes é complicado você falar, né, sem uma leitura, né? Eu confesso que estou bastante emocionado, depois principalmente das palavras do Dr. Benedito Coroba, nos recepcionando, eu confesso que fiquei emocionado, principalmente quando falou da ligação, né, que nós saímos da nossa terra, mas continuamos com a ligação com a nossa terra, né? Parece quando estamos com a nossa mãe, né? Cortam o cordão umbilical, né, mas a ligação continua, né? Então eu sempre fui ligado a Itapecuru, mesmo distante, mas sempre ligado a Itapecuru, e sempre pensei em fazer algo pela terra, disse, o que eu posso fazer? E aqui na academia parece que é uma oportunidade que me foi dada para tentar fazer alguma coisa pela minha terra. Mas enfim, eu vou ler o discurso e se engolir algumas palavras, eu quero que entendam que foi emoção. E que talvez Camila também, colocando na minha cabeça que eu engoli palavras, eu acho que eu acabei trazendo isso comigo. Inicialmente, agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Sem Ele, o que eu seria, né? Excelentíssima Senhora Presidente da Academia Itapecuruense de Ciências, Letras e Artes, acadêmica Jusceí Santana, Excelentíssimo Senhor Presidente da Academia Maranhense de Letras, acadêmico Benedito Puzar, que eu tive a honra de entrar nesse salão, o Excelentíssimo Senhor Presidente em exercício da Academia Itapecuruense de Ciências, Letras e Artes, professor Hinaldo Lisboa, representante da Academia Caxiense de Letras, que eu chamo de mestre Wibson, professor Wibson Carvalho, e Ezequiel Barros também aqui presente, meus pais aqui presentes também, minha esposa, meus filhos, Camila, Caio, meus familiares, amigos, senhoras e senhores aqui presentes, demais acadêmicos, confrades, confreiras. Ao preparar o meu discurso de posse nesta ilustre academia, na cadeira de número 26, que possui como patrono Viriato Correia, concluí que para ter essa responsabilidade de ocupar este lugar, que para mim é uma honra, além de identificar-me com a academia, eu deveria conhecer o patrono e deveria também me identificar com o patrono. Confesso que pelo fato de, há muitos anos, estar mais afeiçoado às leituras jurídicas que a leitura de outras obras, não foi fácil para mim. Tive que relembrar dos meus tempos de aula de literatura no Colégio Marista, das minhas aulas de português aqui no SEMA, em Itapecuru, das minhas aulas de português no Grupo Escolar Gomes de Souza, depois Unidade Escolar Gomes de Souza, e percebi que eu estava entrando em um terreno bem distinto do que eu transito no meu dia a dia, né? Que é mais a questão jurídica. E admito que a inércia me fez andar a passos bem lentos. O certo é que não foi fácil essa recapitulação, mas eu não pensei em desistir, pois isso normalmente não faz parte do meu perfil, e preferi seguir adiante. Lembrei-me de uma frase de Martin Luther King que dizia: se não puder voar, corra; se não puder correr, ande; se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. E eu continuei, segui. Me tornei novamente um estudante dos antigos primários, ginásios científicos, tanto de Itapecuru quanto de São Luís, mas lembrava principalmente de Itapecuru.
principalmente porque aqui na AICA, né? Parafraseando o livro bíblico Gênesis, contemplei várias obras do imortal Viriato Corrêa, mas sem saber ainda se aquilo era bom ou ruim. O certo é que decidi conhecer a fundo o grande dramaturgo Manuel Viriato Corrêa Baima de Lago Filho, para cumprir duas metas por mim estabelecidas. Uma, conhecer as suas obras, ler suas obras. Logicamente que não li todas, mas li muita coisa. E outra, conhecer o poeta, conhecer o escritor Viriato Corrêa, que era para cumprir a minha segunda missão, que era me identificar com o patrono da cadeira que agora ocupo. Inicialmente, busquei informações bibliográficas sobre o patrono. Isso não é difícil, até no Google encontramos, né? E verifiquei que ele nasceu em Pirapemas, no Maranhão, começou a escrever aos 16 anos, seus primeiros contos de poesia, atuava em vários setores do conhecimento, das artes, da política, era bacharel em Direito, como eu também sou bacharel em Direito, foi deputado federal e deputado estadual, ainda não alcancei esse patamar, doutor Benedito Coroba, mas estou apenas bacharel em Direito. Além disso, foi jornalista, contista, romancista, teatrólogo, autor de literatura infantil e de crônicas históricas, e foi professor de teatro. Viriato Corrêa foi membro da Academia Brasileira de Letras, é patrono da Academia Ludovicense de Letras e foi fundador da cadeira 33 da Academia Maranhense de Letras. Foi autor de diversas obras históricas, tais como Os Terras de Santa Cruz, entre outras. Então eu li muita coisa e eu não vou cansar os senhores com essa leitura, mas vale a pena ler depois. Mas pelo adiantado da hora eu não vou me estender. Com estas consultas, verifiquei informações objetivas a respeito de Viriato Corrêa, mas isso não me satisfazia, porque eu queria entender o patrono da cadeira. Eu queria me identificar com aquele patrono. E somente com essas leituras bibliográficas, catalográficas, eu não conseguia me identificar com esse patrono. E continuei meus estudos. Verifiquei muitas datas, muitos nomes, muitos livros, peças de teatro, e nada. Mas seguindo o conselho do grande poeta Gonçalves Dias, mestre Wilson, senhor que é um estudioso de Gonçalves Dias, de que a vida é luta renhida, que os fracos abate, continuei a minha saga, em busca da resposta à pergunta: quem foi Viriato Corrêa? Identifiquei-me com algo que li sobre a maneira de Viriato Corrêa ensinar história em seus livros. Ele se preocupava em contar os fatos históricos de uma maneira lúdica. Ele não ligava para datas, e eu também sou péssimo para datas. Não se preocupava com nomes de pessoas. E ele, dessa forma, ele tentava vulgarizar o conhecimento da história, no sentido de tornar o conhecimento da história popular. Já comecei a me identificar com Viriato Corrêa. Ele considerava que o ensino dessa disciplina tinha de ser agradável e entendido por todos. O historiador deveria ser, segundo ele, antes de tudo, um contador de histórias. Isso para mim foi algo extremamente importante, pois foi a adoção, ainda nos anos 30, da democratização da cultura e do conhecimento. Foi o entendimento de que a principal missão de quem possui o saber é a divulgação deste saber, pois o conhecimento, como força capaz de modificar vidas e mudar o mundo, não pode ficar isolado em grupo de iniciados. A obrigação de quem adquire o conhecimento é o compartilhamento do saber, e para que este saber seja difundido, é necessária a sua popularização de forma agradável e de um modo que seja estendido por todos. E aí me veio na cabeça a nossa academia, logicamente. Viriato Corrêa sabia da necessidade de transmissão do conhecimento às crianças e adolescentes, como uma das principais formas de educar um país. E acho também que o trabalho da academia, como difusora de conhecimentos, não pode passar longe deste pensamento do grande escritor. Posteriormente, verifiquei o tom de crítica social em uma das obras mais conhecidas de Viriato Corrêa, chamado Cazuza. E nessa obra eu lembrei novamente do Grupo Escolar Gomes de Souza, das minhas aulas no grupo, e comecei a lembrar também da democratização do ensino no Grupo Escolar Gomes de Souza.
nós tínhamos na mesma sala de aula, e isso na minha sala de aula como exemplo, eu tenho certeza que de muitos aqui também, a filha do prefeito, na época a filha do prefeito mesmo, o filho do médico, que era eu, mas também tínhamos o filho da zeladora da escola, a filha do rapaz que vendia laranja, e todos na mesma sala de aula, todos se tratando de forma igual, professor tratando todo mundo igual, e não tínhamos essa separação como temos hoje, né? Nas escolas, né? Principalmente na escola de São Luís, temos as grandes escolas caras, né? Onde reúnem os alunos, filhos de quem tem mais recursos. Então aqui nós tínhamos uma democratização do ensino, né? E do saber, né? E muitos da minha escola que eram bem humildes, mesmo filhos de pais pobres, conseguiram crescer com aquele conhecimento. O conhecimento era oferecido de forma... Ninguém escolhia, ninguém dizia, esse aqui é filho de alguém que limpa, esse aqui é filho do médico, esse aqui é filho do gerente do Banco do Brasil. O conhecimento ele era aplicado na escola, ele era oferecido a todos, e todos recebiam aquele conhecimento de forma igual. Isso para mim era muito importante. Aprendi a conviver com as diferenças ali, naquela escola, e passei a entender que todos devem ser tratados de forma igual, independente de qualquer diferença, de origem, situação financeira, sexo, etc. Viriato Corrêa, entre muitos outros fatos que pude descobrir através das minhas pesquisas, fez um discurso em uma conferência realizada na Federação Espírita Brasileira. Eu, fazendo minha pesquisa, encontrei um discurso dele na Federação Espírita Brasileira quando ele era ateu e se tornou cristão, e na verdade espírita também. E eu achei o discurso muito interessante. No discurso, Viriato Corrêa, para narrar a sua mudança do ateísmo para o cristianismo, ele conta uma fábula. Na fábula é narrada a história de um coelho que nasceu e viveu em uma gruta a existência quase inteira, e que, por ser orgulhoso, era tomado como rei pelos seus pares, sendo servido pelos outros coelhos com água, alimentação e todas as suas necessidades. Aquela gruta era para ele tudo, pois ali ele tinha o domínio completo da situação. Os demais companheiros convidavam-no para sair da gruta, mas ele relutava, pois naquele refúgio ele se sentia bem. Sentia-se grande na estreiteza daquele local, não queria sair dali, satisfazia-se em viver daquela forma. Não importava para ele a notícia de um mundo imenso do lado externo. Mas certa vez ele sentiu fome e sede, e nenhum dos outros coelhos levaram alimentação e água para ele. E a fome e a sede foram aumentando, e ele não conseguia mais alimento, não conseguia mais água na gruta, e resolveu sair pela primeira vez. Seu coração bateu de forma afoita, e uma golfada de luz ofuscou-lhe os olhos, e ele parou deslumbrado. Com toda a sua emotividade em êxtase, era a claridade fulgurante da manhã, em que o sol rasgava o céu em uma esplêndida explosão de rosa e ouro. A natureza inteira despertava, cantando, pássaros voavam, e tudo brilhava numa apoteose de maravilhamento. Aquela situação de imensidade levantou a vida do coelho, que ficou estático, maravilhado, olhando tudo com uma sensação de luz e impressão de grande infinito. Se sentia grande na sua toca, mas agora ele se sentia pequenino. Era onipotente em sua gruta, era o Senhor. Lá fora não era mais, mas apesar de tudo, ele não queria mais voltar para a sua toca. Preferiu sair da sua comodidade, onde havia alimento, água e tudo que ele achava que precisava, e optou ficar diante daquele panorama de luz, daquele radiante cenário de grandeza. Após a leitura do discurso do grande acadêmico Raimundo Corrêa, identifiquei-me imediatamente com a fábula contada. Eu estava acomodado com minha vida de aplicador do direito, no meu trabalho, que me dá uma grande satisfação, pois sou feliz nas minhas atividades. Eu não tinha grandes ambições de mudança, exceto talvez profissionais. Desde algum tempo, alguns amigos desta academia, e muitos estão aqui presentes, sugeriram meu nome para compor esta ilustre entidade, e eu rejeitei por diversas vezes.
Não por não reconhecer a importância da entidade, pois já reconheço há muito tempo, mas por estar na minha gruta, feliz, acreditando que com minhas necessidades satisfeitas, não havia por que modificar a minha situação, e sempre encontrando uma ou várias desculpas para não aceitar o sodalício. Na verdade, eu ainda não tinha saído da minha toca para ver as novas luzes que se apresentavam para mim, tal qual a fábula contada. Resolvi sair do meu refúgio e transpor a gruta que me abrigava. Quanta surpresa me esperava! Conheci o trabalho quase incansável de muitos dos integrantes desta academia. O trabalho de difusão de cultura, de democratização do saber, de não permitir que o conhecimento ficasse restrito nas mãos de poucos, pois, como consta no livro bíblico de Provérbios, o homem sábio é forte e o homem de conhecimento consolida a força. Verifiquei a consolidação dessa força através das mãos de acadêmicos, que exercem as suas atividades tendo como contraprestação dos seus atos a satisfação nos olhos daqueles que recebem o conhecimento. Saindo da minha estreiteza de pensamento, que era meu antigo refúgio, minha visão abriu-se para novas possibilidades. Um novo sol surgiu em minha alma, uma nova chama está ardendo em meu peito. A chama da necessidade de participar desta distribuição de conhecimento e cultura. E assim como o personagem da fábula, contada por Viriato Corrêa, não desejo mais voltar à minha antiga condição. Rejeitei a minha situação anterior, de comodidade e satisfação, que entendia ser completa, para aderir ao saudalício da Academia Itapecuense de Ciências, Letras e Artes, para combater o bom combate, como falou o apóstolo Paulo. Muito obrigado.